Energia, uma das peças fundamentais para a nossa sociedade nos dias de hoje. Com toda certeza, não conseguiríamos sobreviver sem ela. Mas como conseguir energia? Podemos conseguir energia através de usinas termoelétricas, usinas hidrelétricas, painéis solares, etc. Tem várias maneiras de conseguir energia. Todas elas têm seu lado bom e seu lado ruim. A queima de combustíveis fósseis, por exemplo, é muito eficiente, mas, por outro lado, é uma das mais poluentes, e estimativas indicam que não vão durar nem mais 100 anos. Já a energia solar é sustentável e praticamente infinita, mas, por outro lado, é uma das menos eficientes que existe, e precisaríamos de fazendas com painéis solares para manter uma cidade funcionando. Isso não me parece muito viável, visto que um grande problema da sociedade é que estamos consumindo cada vez mais e mais energia. E se continuarmos assim, estaremos sem energia e com o nosso planeta completamente destruído. A única solução para isso é produzir mais energia de maneira sustentável, ou pelo menos que não destrua o nosso planeta. Para nossa sorte, conhecemos duas maneiras de fazer isso. Chama-se fissão e fusão nuclear. Conhecemos a fissão nuclear há um pouco mais de 80 anos, e é a maneira mais eficaz que já conseguimos gerar energia. Fissão é a quebra de núcleo atômico pesado, originando um núcleo diferente de menor número de prótons. Isso acontece pelo bombardeamento de nêutrons em um núcleo instável. Assim, esses núcleos físseis podem se quebrar, originando dois outros núcleos atômicos mais leves, raios gamas e três nêutrons. O melhor exemplo de fissão nuclear é o urânio 235. Se bombardearmos um nêutron em um núcleo instável de urânio, ele se dividirá em um núcleo de criptônio e bário, raios gamas e três nêutrons. Esses três nêutrons que foram liberados colidirão com outros átomos de urânio, permitindo que a fissão continue até que o urânio acabe. O peso dos novos átomos somados sempre será menor que a massa do primeiro átomo, e toda massa de diferença é convertida em energia, gerando muita energia. Essa diferença é explicada pela equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado. A fissão libera tanta energia que a fissão de 1 kg de urânio gera aproximadamente 3 milhões de vezes a energia gerada pela queima de 1 kg de carvão. Em fusão nuclear, faremos o oposto do que foi feito em fissão nuclear. Ao invés de dividirmos um átomo pesado, fusão nuclear acontece quando dois ou mais núcleos de um mesmo elemento se fundem e dão origem a um núcleo maior e mais estável de um novo elemento. Na reação de fusão, unimos dois núcleos, o deutério e o trítio, que se dividem e formam um hélio e um nêutron. Essa enorme quantidade de energia é liberada nas reações de fusão, porque quando dois núcleos leves se fundem, a massa do núcleo produzido é maior do que a soma da massa dos núcleos iniciais. Mais uma vez, a equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, explica que a massa perdida é convertida em energia, carregada pelo produto da fusão. Oi, eu sou a Mari. Eu vou falar um pouco mais sobre um dos exemplos da fissão, que é a fissão do urânio 235, que é utilizado nas usinas nucleares, que precisam de materiais radioativos para a produção de energia. E elas usam o calor produzido na fissão para movimentar o vapor de água, que movimenta as turbinas que se produz a eletricidade. E durante o processo são liberadas muita energia da fissão nuclear. E por isso a fissão é muito útil na produção de energia. Bom, eu vou explicar um pouco sobre como funciona uma usina nuclear. Um reator conta com barras de combustível físsil e nelas são compostas por cerca de 400 pastilhas pequenas de urânio 235. Mas apenas 2 pastilhas de urânio são suficientes para dar energia elétrica para uma casa por cerca de um mês. E uma barra de combustível pode atender uma cidade de 20 mil habitantes por um dia todo. Então, o urânio é colocado no vaso de pressão e com a fissão acontece a produção de energia térmica. No sistema primário, a água é utilizada para resfriar o núcleo do reator nuclear. No sistema secundário, a água que foi aquecida pelo sistema primário se transforma em vapor em um sistema chamado gerador de vapor. O vapor produzido no sistema secundário é aproveitado para movimentar a turbina de um gerador elétrico. O vapor de água produzido no sistema secundário é transformada em água através de um condensador que é resfriado por um sistema de refrigeração de água. Esse sistema bombardeia água fria do mar por meio de circuitos de resfriamento que ficam dentro do condensador.
Depois disso, a energia que é gerada através de todo esse processo que eu falei chega às residências por meio da distribuição da energia elétrica. Olá, meu nome é Ana Gabriela e eu vou falar os exemplos onde a fusão nuclear é aplicada. Como visto anteriormente, a fusão nuclear acontece quando dois ou mais núcleos de um mesmo elemento se fundem, dando origem a um núcleo maior e mais estável de um novo elemento. Por mais que esse processo tenha sido conhecido somente no século passado, ele já acontece antes mesmo da existência dos seres humanos, na criação de estrelas. Para a criação de uma estrela, são necessários núcleos de um átomo de hidrogênio, de forma que eles se fundam, dando origem a um núcleo de um átomo de hélio, liberando uma quantidade de energia. Uma estrela do tamanho do Sol anteriormente era reconhecida como uma criação somente natural, pois era necessária uma quantidade de pressão e temperatura muito elevadas. O núcleo do Sol possui uma temperatura de aproximadamente 15 milhões de graus Celsius e libera uma energia de aproximadamente 40 trilhões de megatons por segundo. Megaton é uma unidade de massa, no qual equivale a 1 milhão de toneladas. Porém, recentemente, em dezembro de 2020, foi inaugurada na China uma máquina denominada HL2M ou tokamak. Essa máquina se utiliza de uma pressão e temperatura elevada de forma que ela realize a fusão. Em um teste, ela foi capaz de chegar a uma temperatura de 150 milhões de graus Celsius em um período de 20 segundos, uma temperatura 10 vezes maior que a do núcleo do Sol. Que? Antes de explicar como conseguimos gerar 150 milhões de graus Celsius sem derreter nada, derreter não, sem evaporar nada nessa temperatura, precisamos entender por que o núcleo do Sol tem 150 milhões de graus Celsius e consegue fazer a fusão, enquanto nós precisamos chegar a 100 milhões para conseguir o mesmo feito. Simples, a pressão do núcleo do Sol é 340 bilhões de vezes a pressão atmosférica da Terra, e é impossível simular essa pressão aqui na Terra. Então, precisamos de altas temperaturas para conseguir compensar isso. Agora, como conseguimos esquentar algo a 150 milhões de graus Celsius sem derreter nada ou evaporar nada? Já sabemos que o material mais resistente é o grafeno, que suporta até 3.000 graus Celsius. Então, não nos resta outra escolha a não usar matéria? Como? Com fusão magnética. Antes do material entrar em fusão nuclear, ele é aquecido até se tornar um plasma. O plasma é um gás onde as partículas positivas e negativas dos átomos estão separadas. As partículas carregadas são afetadas por campos magnéticos, então podemos prender esse plasma em garrafas magnéticas. E já que garrafas magnéticas não é feito de matéria, e sim de campos magnéticos, não podem ser derretidas. Agora que o plasma já está em campo magnético, falta aquecer ele até a temperatura necessária para a fusão nuclear. E conhecemos duas maneiras de fazer isso: com um acelerador de partículas ou bombardeando o plasma com ondas eletromagnéticas, como micro-ondas. Agora, vamos voltar, Ana. Os cientistas têm olhado para o futuro de forma que eles deram uma estimativa que em 2025 eles utilizem dessa energia liberada da fusão de forma que a população tenha acesso a energia limpa e ilimitada. Oi, meu nome é Aline e eu vou falar um pouquinho das aplicações na fissão e na fusão nuclear. Bom, nas reações de fissão, elas são utilizadas nas usinas nucleares, onde haverá geração de energia. Porém, ela não é uma forma limpa de ser produzido, pelo fato de liberar elementos radioativos. Pode ser usada como combustível em submarinos nucleares ou para fins bélicos na produção de bombas atômicas, que são armas que possuem grande poder de destruição. Também pode ser usada na medicina, onde a fissão nuclear vai ser gerada a partir da radioatividade. Assim, ela é utilizada através dos exames do raio-x, cuja radiação vai atravessar os tecidos e assim vai ter o objetivo de mostrar internamente o corpo humano. Também pode ser utilizada em tratamentos de tumores do câncer,
que, pelo fato das células cancerígenas serem bem mais sensíveis à radiação, vai ser possível destruí-las. Com isso, vai ter dosagens controladas para que não afetem as células normais do corpo. Já nas reações de fusão, são as que ocorrem no Sol. Porém, para que tal reação ocorra, são necessárias elevadas temperaturas para poder vencer as forças de repulsão entre as cargas positivas do núcleo, ou seja, os prótons. Também pode ser utilizado nas bombas de hidrogênio, que é onde vai ter a fusão dos compostos de deutério e trítio, que são os isótopos de hidrogênio, no qual são acionadas a partir da explosão da fissão pelo elemento radioativo. Assim, a explosão resultante dessa fusão vai ser bem mais forte do que a explosão resultante da fissão, pelo fato de que na fusão vai ter a união de 2 ou mais núcleos atômicos leves, originando um núcleo atômico mais pesado com uma grande quantidade de energia. Olá, meu nome é Ellen e eu vou falar sobre a contaminação derivada a partir de acidentes e vazamentos. Embora possua um monitoramento constante, o processo de geração de energia nuclear possui muitos riscos de acidentes e vazamentos, como o que ocorreu em Chernobyl em 1986, e colocou em risco o meio ambiente, a vida dos trabalhadores das usinas e dos demais seres vivos que tiveram contato com a radiação. Chamada de ionizante, a radiação emitida através dos combustíveis das usinas nucleares possui a propriedade de alterar a carga elétrica dos elementos da célula humana, e os danos são relativos, pois existem partes do corpo que são mais resistentes à radiação, como o pulso, e outras que são mais sensíveis, como a medula óssea. A contaminação pode causar queimaduras, alteração na produção do sangue, diminuição da resistência imunológica, o surgimento de novas doenças como câncer, alterações gastrointestinais e também problemas na medula óssea, além de infertilidade e má formação nos órgãos reprodutores e nos fetos que foram submetidos à alta radiação. Quando falamos sobre a fusão, temos que entender que é uma energia considerada limpa e que não libera lixo radioativo. Sendo assim, é considerada segura e, portanto, não faz mal à saúde humana. Bom, em geral, a radiação atua nas estruturas moleculares das células e impossibilitando assim a saudável reprodução da célula e provocando alterações que podem ser aleatórias e graves em nosso DNA, e isso interfere no funcionamento adequado de todo o corpo, pois ela muda proteínas essenciais para a manutenção da vida. E se uma pessoa for contaminada por radiação, ela consequentemente se tornará uma ameaça para outras pessoas, de modo que o elemento radioativo que está em um determinado corpo permanece emitindo radiação, e isso poderá contaminar outras pessoas. Embora a produção de energia nuclear possua várias vantagens e existam vários países interessados em seu desenvolvimento, é importante lembrar que ainda assim ela apresenta vários riscos à vida e ao meio, já que a sua produção com a manipulação de produtos radioativos altamente nocivos. Entre os impactos ambientais que podem ser originados da geração desse tipo de energia, alguns se destacam, como o aquecimento das águas do mar. Durante o processo de produção de energia nuclear, utilizam-se as águas do mar para resfriar os reatores e girar as turbinas, e essa água é devolvida ao meio mais quente do que quando foi encontrada, podendo causar danos à fauna e à flora marinha. Outro impacto ambiental é a possível contaminação por rejeitos da produção de energia nuclear. Nós sabemos que toda fissão gera rejeito radioativo que permanece nocivo ao meio por milhares de anos, podendo causar contaminação. Em razão disso, esses rejeitos devem ser armazenados em ambientes revestidos de chumbo ou concreto e monitorados constantemente para que a contaminação do meio não venha a ocorrer. Outro impacto ambiental é o risco de contaminação derivada de vazamentos e acidentes. Embora o processo de produção de energia nuclear conte com constante monitoramento, o risco de acidentes e vazamentos ainda existe, como os que ocorreram em Chernobyl em 1986 e em Fukushima em 2011, que trouxeram riscos à vida dos trabalhadores das usinas, ao meio ambiente e aos demais seres vivos que receberam radiação.
Diante desses riscos, a produção de energia nuclear exige grande controle para evitar vazamentos e acidentes com produtos radioativos, já que a contaminação por radioatividade pode ocasionar a escassez de solo, ar e água adequados para a agricultura e para a manutenção da vida na área atingida, e mutação genética de insetos, animais e plantas, fora todos os malefícios que traz à saúde humana. Em tempos sombrios, a fissão e a fusão também tornaram possível o desenvolvimento de bombas atômicas, sendo as bombas nucleares as armas mais destrutivas e desumanas de que temos conhecimento, dado seu enorme poder de destruição imediata e os efeitos que perduram ao longo de muitos anos após a sua destruição. Os efeitos imediatos da detonação de uma bomba nuclear como a que foi lançada sobre Hiroshima incluem o surgimento de uma grande bola de fogo com um raio de até 180 metros capaz de aniquilar toda a região, a formação de uma onda de choque inicial que causa um deslocamento de ar capaz de danificar e até mesmo derrubar prédios em um raio de 340 metros, a morte de 50 a 90% das pessoas localizadas a um raio de 1,2 km do ponto de explosão, o que poderia levar dias ou até semanas devido a desabamentos, queimaduras e efeitos da radiação. O colapso de prédios residenciais a um raio de 1,67 km do ponto de explosão, deixando uma grande quantidade de feridos. A 191 km do ponto zero, as pessoas sofreriam queimaduras de terceiro grau que as levariam à invalidez. Além dos efeitos imediatos e de curto prazo, a detonação de uma bomba nuclear acarreta em sérios problemas à saúde humana, devido ao surgimento de mutações genéticas que são desenvolvidas pela exposição de adultos, crianças, gestantes e até mesmo fetos à radiação.